Olá, bem-vindos a mais um Consumo em Pauta. E hoje vamos falar sobre um tema que afeta muitos de nós diariamente: os problemas que podemos enfrentar ao usar serviços de corridas por aplicativo, como o Uber e a 99. Esses serviços trouxeram muita praticidade no nosso dia a dia, mas também têm seus desafios. Vamos entender melhor os direitos dos consumidores e como proceder em situações problemáticas com esses aplicativos. E para falar sobre esse tema, convidamos o Matheus Antônio Pereira Santos. Ele é advogado, especialista na área civil da VLV Advogados. E o Matheus está aqui com a gente, online. Seja muito bem-vindo ao programa Consumo em Pauta. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Ângela, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Eu acompanho o serviço prestado por vocês, o Consumo em Pauta. Parabenizo pela prestação também, né, da grandiosa e valiosa informações que vocês têm nos dado aí continuamente. Estamos aqui para poder auxiliar naquilo que nos convier, naquilo que também for possível. E aplicativos, né, corridas por aplicativos, eles vêm dando muita dor de cabeça para o consumidor, né? E aí eu queria ver com você, para a gente já ir começando, quais são os problemas mais comuns que o cidadão, que o consumidor reclama ou enfrenta ao usar um aplicativo de corrida? Ângela, o Brasil ele já tem, parece que é uma cultura intrínseca de dar problemas em fornecimento de produtos e prestação de serviço. Parece que o jeitinho brasileiro ele se aplica a tudo, né? Infelizmente, há muitos vícios e há muitos defeitos na prestação de serviço, e os vícios e defeitos, dentro daquilo que nós conhecemos juridicamente, são dois conceitos, né, que acabam trazendo ao consumidor, de fato, um prejuízo ou um dano. E no Brasil, o Uber, a 99 ou qualquer outra plataforma de aplicativo que se preste a exatamente fornecer esse tipo de serviço, de conectar um passageiro ao motorista, tem diversos problemas, entre eles cobranças indevidas, que nós vamos ver aí, que inclusive é considerado, segundo o Código de Defesa do Consumidor, como infração penal, a depender de como ela se aplica, cancelamento por parte dos motoristas da viagem, inclusive, Ângela, nós estamos vendo aí cancelamentos frequentes ainda durante a corrida, o que é muito prejudicial ao cliente, e o motorista por aplicativo ele também precisa verificar e entender que esse tipo de cancelamento ele não pode ser feito de livre e espontânea vontade. Nós temos aí problemas também de segurança, que no Brasil não é tão somente, obviamente, com as prestações de serviço, mas também a questão de segurança pública, taxas de cancelamento, que nem o cliente é responsável pelo cancelamento que ocorreu, mas mesmo assim acaba tendo que pagar atrasos nas corridas, quer seja com a chegada do motorista, quer seja com a viagem, mudanças de rotas sem a prévia comunicação ou também sem comprovar a motivação, a necessidade daquilo, certo? Assim também como as questões do reembolso, né? Das cobranças indevidas, que no Brasil é muito complicado você conseguir um reembolso, até você conseguir a comprovação, tem que seguir todo o trâmite administrativo e burocrático das plataformas e acaba ali lhe acarretando uma série de danos, de prejuízos e de problemas, né? Não se esgota aqui, infelizmente, esses exemplos que nós estamos dando, até porque nós precisamos analisar cada caso concreto, e dentro do direito é assim que funciona. Cada caso é um caso e nem todo problema, apesar de ser parecido, são 100% semelhantes. Você falou aí em vício e defeito, né? Para o cidadão comum, é tudo a mesma coisa. Dá uma explicação rápida sobre o que o Código de Defesa do Consumidor fala sobre esses dois termos. Pronto. Ângela, o vício e defeito são termos jurídicos que são essencialmente um pouco complicado para a compreensão. Mas como a gente está aqui com o objetivo de simplesmente minorar essa questão da complicação, vamos analisar o vício e defeito a partir do seguinte. Entenda o vício como uma questão de qualidade das prestações de serviço, enquanto o defeito, aquilo que pode lhe acarretar dano à sua segurança ou até mesmo às suas condições físicas e psicológicas. Como assim, Matheus? Me dá um exemplo. Por exemplo, se eu adquiro um produto, um computador, por exemplo, e esse computador, ele simplesmente começa a me dar choque. Ele está o quê?
defeituoso, porque ele está alcançando de maneira negativa a minha saúde física, a minha saúde psicológica, porque o seu defeito de me dar choque acaba gerando para mim uma certa insegurança, certo? O vício, ele não está necessariamente relacionado, Ângela, com a questão da segurança em si, mas da qualidade da prestação de serviço. Imagine você, vamos aqui voltando para a prestação de serviço por plataforma. Eu chamo um motorista por aplicativo. Quando chega o veículo, chega aquele. Imagina que eu utilizei, inclusive, aquela modalidade do conforto, do comfort, que tem em uma das plataformas. Chega o veículo completamente despedaçado, quebrado, você percebe que os pneus estão carecas. Ali é um vício em relação à qualidade do serviço. Então, entende? Existem duas diferenciações. O vício está relacionado à qualidade da prestação do serviço, enquanto o defeito das questões da segurança, quer seja uma segurança patrimonial, quer seja uma segurança física, quer seja uma segurança psicológica também. Entendi. Ou seja, no carro de aplicativo, por exemplo, o defeito estaria, eu estou no meio da corrida e o motorista simplesmente resolve que eu tenho que deixar o carro dele. Isso seria um vício. Isso Ai, seria um vício. desculpa, eu falei Isso. errado, entendeu? Isso, é um vício, isso seria um vício. Um defeito nesse sentido seria, por exemplo, se ele, durante essa viagem, imagina nas grandes regiões metropolitanas, Salvador, como é o meu caso aqui, você tem algumas vias que são vias que são de fato BRs, que transitam muitos veículos. Eu pego uma corrida, nessa corrida eu estou transitando por essa pista, o motorista simplesmente para ao léu, um lugar completamente vago, fala, desce que eu não vou te carregar mais. Aqui eu tenho um vício também em relação à prestação de serviço, mas eu também tenho um defeito, porque ele está colocando a minha segurança em risco. Ele está me deixando completamente ao léu à pista, eu posso ser atropelado, eu posso ser assaltado, sabe-se lá Deus o que pode acontecer, então também há um defeito. Então, defeito, segurança, vício e qualidade. Ok. Agora, você relacionou aí vários problemas, os mais comuns aí, que os Uhum. consumidores enfrentam ao usar o aplicativo de corrida. Eu queria que a gente destrinchasse cada um deles, mas olhando sob a ótica do consumidor. O que eu, consumidor, posso fazer nessa situação? Quer dizer, passar de uma forma didática para ele o que pode ser feito. Como, por exemplo, você falou, casos de cobrança indevida, né? A cobrança indevida, depois, claro, pressupõe o reembolso, que você também colocou como uma das questões na dificuldade do reembolso. Eu, consumidor, estou enfrentando essa situação de uma cobrança indevida. E aí eu queria que você também desse uma definição do que poderia ser essa cobrança indevida. E o que eu tenho que fazer a partir do momento que eu percebo que eu estou sendo cobrado de uma forma indevida. Perfeito, Angela. Para ficar bem didático, objetivo, vamos fracionar aqui o entendimento. Um grande amigo meu, uma vez ele me falou, e é verdade, ele falou, as cobranças devidas já nos causam espanto, imagina as indevidas, o que não nos causam, né? Então, vamos observar. Quando nós falamos de uma relação de consumo, e aqui, de fato, é uma relação consumerista, tá? Porque dentro do direito, o direito ele não é uma coisa só, como muita gente acredita, né? Nós temos campos jurídicos dentro do direito. Você tem a área penal, você tem a área administrativa, você tem a área civil. Dentro da área civil, você tem essas subdivisões, que é inclusive, nós estamos sim dentro do campo do direito civil, de uma relação civil, mas nós estamos falando também de relações consumeristas. Então, é uma relação de consumo que se aplica aqui nesse caso, porque nós temos ali dois prestadores de serviço, nós temos a prestadora de serviço plataforma, nós temos o prestador de serviço motorista e nós temos, por fim, o cliente, o consumidor final dessa relação. O que seria uma cobrança indevida? Imagine, Angela, que isso acontece rotineiramente, aparentemente, né? Imagine que eu solicito uma corrida por aplicativo, que é o nosso caso, o nosso debate hoje. E dentro dessa corrida por aplicativo, eu escolho a forma de pagamento, já que é lhe permitido algumas formas de pagamento, a pagar com dinheiro físico, né? Já não está reduzindo de fato, mas ainda muita gente se utiliza, principalmente quem não tem o hábito contínuo de utilizar a plataforma. Mas imagine, eu chamo o motorista por aplicativo, pago no dinheiro, no final dessa corrida, eu olho no meu aplicativo e percebo que tem uma taxa do valor da corrida dizendo que eu não paguei. Aqui é uma cobrança indevida. Por quê? Se eu tenho a obrigação de pagar e eu paguei, mais nada eu devo, certo? Então, se o aplicativo ele me diz que eu estou devendo,
É uma cobrança indevida, dizendo que eu já paguei ao motorista de maneira direta. Eu não tenho a responsabilidade, enquanto consumidor, de comprovar a plataforma que eu paguei. Essa responsabilidade, Angela, é do motorista. Inclusive, quando o motorista por aplicativo ele aceita a corrida, ele aceita a corrida sabendo qual é o local de embarque, sabendo qual é o local de destino e sabendo qual é a precificação que ele vai receber. Quando o motorista finaliza essa corrida, ele tem um valor financeiro a recebimento diferente, porque ali vai incidir a taxa que a plataforma vai receber também. Como assim, Matheus? O motorista ele recebe a informação de quanto ele vai receber, mas o valor final de fato que o cliente vai pagar é somente no final da corrida. Então, quando o motorista ele vê, Matheus vai pagar R$ 10, por exemplo, ele finaliza aceitando o valor do pagamento e finaliza na corrida, eu já não devo absolutamente mais nada e ele está dizendo para a plataforma, olha, Matheus pagou. Mas nesse caso, como eu vou comprovar que eu paguei, sendo que eu me utilizei, inclusive, de valor financeiro físico? É uma situação tanto quanto delicada. Por isso, eu já indico aqui, inclusive, como uma solução para evitar a necessidade de um reembolso, para evitar a necessidade de quebrar a cabeça com as questões burocráticas e administrativas das plataformas, deem preferência ao pagamento eletrônico. Porque com o comprovante de pagamento, você vai comprovar, obviamente, que você não deve absolutamente mais nada. Matheus, a Uber, a 99, a InDriver, qualquer outra plataforma está me cobrando o valor que eu já paguei. O que, que eu devo fazer? O artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor diz expressamente que a cobrança de valor indevida, Ângela, gera, inclusive, a obrigação daquele que lhe cobra de maneira ilegal, porque é de fato ilegal, o pagamento em até o dobro daquilo que ela está falando que você me deve. Então, há, de fato, aqui uma obrigação da parte da plataforma de restituir o indébito. O que é isso, Matheus? De devolver o valor que ela está falando que eu estou devendo. Ou seja, eu não vou ter a obrigação de pagá-la e ela ainda terá a obrigação em me ressarcir o dano que ela está me causando, porque ela está atingindo, ela está agredindo a minha imagem falsamente, dizendo que eu estou devendo, sendo que eu já paguei exatamente tudo que eu precisava pagar. É uma restituição indevida por parte dela e ela tem, inclusive, a obrigação legal de me ressarcir em até o dobro do valor que ela está me cobrando. Se ela me cobra, por exemplo, 100 e eu provo para ela que eu não devo 100, o Código de Defesa do Consumidor me garante um ressarcimento até um dobro daquele valor cobrado, ou seja, R$ 200. Por fim, Ângela, só para deixar também aqui um alerta em relação àqueles que cobram indevidamente pessoas, o artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor diz que constitui infração penal, ou seja, crime cobrar indevidamente valores de pessoas. Inclusive, se a gente expor ao ridículo ou se a gente for exposto ao ridículo, isso aí é um crime tipificado no Código de Defesa do Consumidor e gera aí uma detenção de 3 meses a 1 ano, mais multa, segundo diz a lei. Ótimo. Temos aí um artigo do Código de Defesa do Consumidor, como você colocou, o artigo 42, que determina até a devolução em dobro do valor que está sendo cobrado, mas como eu faço para garantir, para ter, para fazer valer na minha situação esse artigo? Eu vou ter que ir para a justiça, eu vou ter que contratar um advogado, porque de livre e espontânea vontade a empresa não vai fazer isso. O processo não É, acaba sendo muito burocrático e aí o consumidor acaba deixando para lá, que não deveria, mas acaba deixando, e as empresas utilizam esse deixa para lá para realmente dificultar esse processo. Tem alguma forma mais simples da gente fazer valer esse direito? Ângela, esse, inclusive, é um dos embates jurídicos, inclusive, que a gente mais enfrenta. Por quê? A maioria das relações jurídicas de consumo, de fato, não constitui grandes valores. Ou seja, não há ali, de fato, um consumidor que vai à empresa, ou, por exemplo, o aplicativo do Uber e faz um investimento, uma utilização, um pagamento de um valor que, no final das contas, justifica uma ação judicial. Né? Acho que são raras as pessoas que, por exemplo, mensalmente pagam mais de R$ 1.000, por exemplo, na prestação de serviço numa plataforma por aplicativo, não é isso? É pensando nessas características que a legislação ela vai se moldando, se alterando continuamente. Né? Hoje no Brasil nós temos duas maneiras que particularmente eu indico para as pessoas que estão com dificuldade na relação do reembolso, das cobranças indevidas, que são aí, por exemplo, a arbitrariedade. Existe dentro do sistema processual brasileiro hoje a possibilidade de você não ir ao judiciário diretamente, mas tentar um acordo, uma mediação, uma conciliação com força, inclusive, judicial, legal, que é, de fato, eu ir
acessar as comissões de arbitrariedade, inclusive a OAB, as subseções da OAB, elas disponibilizam uma comissão chamada Comissão de Acesso à Justiça, que eu indico, inclusive, para as pessoas que estão em vulnerabilidade financeira, que não têm condições, de fato, de ingressar judicialmente ou de resolver situações como essa, de irem até a OAB, tem um dia de atendimento certo, procurarem a Comissão de Acesso à Justiça, porque a Comissão de Acesso à Justiça ela já indica essa comissão de arbitragem. E essa comissão de arbitragem vai buscar a plataforma, vai buscar o fornecedor, vai buscar o prestador e vão colocar frente a frente o cliente e também aquele prestador de serviço para buscar uma resolução daquele conflito de maneira consensual, para evitar que se vá ao judiciário que é tão abarrotado. Matheus, eu já tentei, não consegui, não tenho condições de pagar um advogado, eu quero ingressar judicialmente, inclusive, sem advogado, é possível? Sim, é possível. Hoje, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, nós temos aquilo que nós chamamos de juizado especial, que é a Lei 9.099, né? O juizado especial, ele permite que, em ações que o valor não ultrapasse 20 vezes o valor do salário mínimo, que na maioria das vezes é o caso do serviço que você pagou ali para as plataformas de aplicativo, você ingresse ali no juizado, inclusive, sem a necessidade de um advogado. Basta simplesmente você ir ali na comarca, no fórum, e quem tem o juizado, quer seja o juizado primeira, segunda, terceira vara do juizado civil especial, e você fala, olha, eu preciso aqui fazer uma denunciação, eu preciso aqui postular, né, o termo técnico jurídico, ingressar judicialmente com ação de restituição indevida, porque eles estão me cobrando valores que eu não devo. Inclusive, Ângelo, eu ressalto isso aqui que é muito importante, os princípios que regem essa lei é o princípio da oralidade, simplicidade, informalidade. Eu não preciso ter formalidade. A maioria das pessoas hoje não tem conhecimento técnico suficiente quanto aos seus direitos para chegarem na frente daquele servidor e falar de maneira técnica, como um advogado, né, que veio propor uma ação e tal, não fala, moço, aconteceu isso comigo, moço, aconteceu aquilo comigo, eu preciso fazer alguma coisa. De maneira simples, mesmo de fato, porque os próprios servidores, isso acontece muito em alguns estados, intermédio do SAC, né, que é o Serviço de Atendimento ao Cliente, ao Público, você vai até o SAC, conversa com o pessoal, eles orientam, já tem aqueles servidores auxiliares jurídicos e técnicos do local que vão redigir a peça e mandar para o judiciário, né, para o juizado especial, para você poder resolver essa situação. Mas, em regra, hoje, no Brasil, a restituição ela tem que ser cobrada diretamente ao poder jurisdicionado, quer seja a arbitragem, quer seja o juizado especial, quer seja a jurisdição comum. Porque, de fato, Ângela, por mais que as empresas saibam o dever e a obrigação dela de restituir até em dobro o valor indevidamente cobrado, raramente são as que fazem. Agora, é claro que eu vou ter um custo, eu vou ter uma despesa, eu vou perder meu tempo, talvez não financeiramente, mas eu vou ter que usar um tempo para fazer isso. E claro que a gente sabe também que as empresas se olham tudo isso antes de decidirem a não fazer o reembolso. Mas o que eu penso, eu queria ver se você concorda com isso. Quando eu, consumidora, você, consumidor, meu marido, consumidor, meu filho, consumidor, quando todos nós começarmos a agir, forçando a empresa a nos restituir, talvez a gente forçaria ela a dar uma resolução mais rápida, porque tudo isso significa custo para ela, né? Ela tem que ter advogado, ela tem que ir na justiça, ela tem que responder tudo isso. Ou, por outro lado, ela vai continuar agindo dessa forma e aumentar o preço para nós. Ou seja, de qualquer forma, a gente pode ser prejudicado. E aí talvez o consumidor pense sobre isso também, antes de decidir entrar com uma ação contra, seja qual tipo de ação for, contra uma empresa que está se negando a restituir para ele uma cobrança indevida. Estou errada? De fato, Angela, há essa insegurança, por mais que nós tenhamos que ter a consciência de que é necessário cobrarmos também os nossos direitos. Vamos aqui analisar algumas situações. Imagine todo mês, por exemplo, eu seja cobrado ali, quer seja R$ 10, R$ 15 de valor indevido. Isso vai indo progressivamente e eu nunca resolvo de maneira nenhuma. Eu nunca busco resolver aquela situação. Só que a empresa A faz isso, a empresa B faz aquilo, a empresa C faz aquilo outro. E o único que vai sendo prejudicado, de fato, é o consumidor e ele acaba entrando numa situação de conformismo. Ele é assim mesmo, acabou. E assim vai gerando dano, mais dano, mais dano, mais dano. E acaba se conformando. E isso vai gerar não só na empresa que existe,
mas as novas que virão, o quê? A gente pode fazer de maneira livre, porque o consumidor ele não vai se importar de maneira alguma. Você acha que o consumidor vai perder o tempo? Que nem de fato é perder tempo, sim, de certa maneira, até porque a justiça brasileira era muito morosa, então levará um grande tempo para você ter uma resposta judicial em relação ao seu prejuízo. Se você acha que o cliente ele vai, que o consumidor ele vai, aqui eu deixo ressaltar a necessidade de ir. Vá, cobre seus direitos. Explico por quê. Quanto mais gente que está sendo importunada por essa situação, mais vai cobrar, mais vai gerando senso nas empresas de resolver a situação. Por quê? Quanto mais pessoas reclamam, e hoje nesse mundo digital, que tudo você posta, tudo você comenta, tudo você dá sua opinião, mais avaliação negativa a empresa vai tendo, mais dificuldade em crescimento e investimento de receber, ela também vai tendo, mais dificuldade de se desenvolver, ela também vai possuindo. Então, o cliente, quando ele vai cobrar os seus direitos por uma prestação viciosa, defeituosa, falha, não satisfeita, ela está demonstrando que aquela empresa não é segura. O brasileiro hoje ele tem uma renda per capita tão baixa que não permite ele solicitar uma prestação de serviço ou de produto ao ponto desse produto ou desse serviço vir defeituoso e ele deixar quieto de lado. Não dá por quê? Porque ele gastou muito dinheiro para aquilo e agora ele vai fazer o quê? Ficar quieto? Ele vai ter que correr atrás dessa situação. Quer seja isso de maneira contínua, rotineira de verdade, né? Pessoas que usam todo dia o serviço da plataforma, quer seja isso uma vez ou outra, que é as formas esporádicas de serem feitas, né? Mas o que acontece, Angela? Quanto mais eu cobro, mais eu vou causando inoportunos à empresa, mais eu vou traçando uma rota para aquela empresa melhorar a sua prestação de serviço. Porque quanto menos problemas judiciais e jurídicos uma empresa tiver, mais segurança aquela empresa vai ter para receber investimento, crescimento e também poder desenvolver não tão somente ela, mas também os seus funcionários. Então, de fato, o cliente, quando ele vai cobrar judicialmente, ele não está apenas requerendo o direito próprio, mas ele também está forjando na empresa a obrigação de melhoria. Se eu deixo hoje de cobrar uma prestação, um valor indevido, por mais baixo que seja, tá bom? Aqui nós estamos falando de valor, de fato, nós estamos falando de Uhum, direito, né? uhum. Fazendo essa valoração. Se eu deixo hoje, se eu deixo amanhã, qual é o CEO da empresa, o setor de análise da empresa vai entender o quê? Ah, eu posso fazer com todo mundo aqui, está todo mundo quieto, então eu vou continuar fazendo. Mas se você começar a mexer e perceber que essas pessoas não vão tomar por si, não vão aceitar aquilo da maneira que está acontecendo, certamente eles terão que mudar os termos de serviço, até porque a concorrência brasileira, principalmente no setor das plataformas, tem crescido de maneira exacerbada, né? Todo dia parece que aparece um aplicativo novo, então eles vão ter que, de fato, reavaliar a prestação de serviço e a maneira de trabalhar no Brasil. Ótimo, né, porque eu também penso muito isso, eu acho que a gente tem que estar sempre cobrando para a gente fazer melhorar esse servi tudo o que a gente consome, né, e só a gente realmente cobrando enquanto consumidor, enquanto quem está pagando pelo serviço, né, não só como consumidor, mas também está pagando pelo serviço, eu acho que a gente tem que realmente, cobrar e acabo dirigindo todo o meu trabalho para isso, para realmente conscientizar o consumidor de que ele é forte, só precisa colocar em prática isso. Agora, ainda falando sobre cobrança indevida, que acaba tendo também uma cobrança indevida, é comum, o motorista do aplicativo aceitar o meu chamado e depois se arrepender, né, e aí ele fica dando volta e nunca chega até você, na esperança de que você cancele a chamada, porque se você cancelar a chamada, ele não tem punições lá e ainda você paga uma taxa por esse cancelamento. Nessa situação, o que eu faço? Perfeito, Angela. Olha, aqui a gente já enquadra dois outros direitos básicos, que é o direito à informação, tá? E aqui é não somente o direito à informação ao cliente, mas também ao prestador de serviço, e também o direito à qualidade do serviço, né? Da satisfação do serviço prestado. Retomando, quando o motorista ele recebe o chamado da viagem, ele recebe todas as informações ali da viagem. Local de embarque,
local de desembarque, o valor do recebimento, o quilômetro que ele vai rodar, as horas que ele vai gastar, o nome do passageiro, uma coisa muito importante, a avaliação do passageiro, porque por mais que nós estejamos falando aqui do direito do consumidor, também há o direito ao prestador, de certa maneira, né? Então, o prestador de serviço, ele está aqui com seu direito à informação, à prestação de serviço que ele vai fazer, de maneira garantida. Ele está com todas as informações disponíveis. Se ele aceita o bônus que ali está aparecendo, ele também tem que aceitar o ônus. Porque há, de fato, muito prestador de serviço que ou ele se arrepende depois que ele aceita, ou quando ele chega no lugar de embarque. Chega, tem pessoas com muitas malas, chega, tem pessoas com muitas sacolas, e isso não pode ocorrer. Isso é um vício na prestação do serviço. Aqui a gente remonta aquele conceito que inicialmente a gente conversou. O que eu posso fazer, Matheus, para resolver esse tipo de situação? Infelizmente, isso é uma questão também rotineira, aparentemente. O que eu indico é que as pessoas gravem a tela do celular. Aceitou a corrida, normalmente o tempo para você cancelar sem gerar nenhuma custas para você é de 5 minutos ou 3 minutos, a depender do aplicativo que você utiliza. Você acompanhando ali, percebeu que o motorista ele está demorando, ele está parado, ele está dando voltas em círculos, ele está mandando muita mensagem para saber muita informação, passe a gravar a tela do seu celular. A maioria dos celulares hoje possui gravador de tela própria. E por que eu falo gravar a tela do seu celular? Porque você vai precisar fazer uma denúncia em relação a essa prestação de serviço para que você não seja cobrado pelo cancelamento. Como eu faço isso, Matheus? Chamei a corrida, Ângela. Vejo que o motorista está fazendo uma série de perguntas. Como é que é a forma de pagamento? Qual o local de desembarque? Quantas pessoas é para ir? Quantas malas? Tem mala? Tem sacola? Tem isso? Tem aquilo? E o tempo ali rolando, o carro parando, ele não vindo da minha direção. E eu respondendo. Eu certamente percebo que ali há uma enrolação da parte do motorista para ver se ele vai querer prestar o serviço ou não, ou simplesmente para que no final das contas eu cancele e ele receba ali, inclusive, o valor do cancelamento, que são poucos reais, mas que, de certa forma, traz prejuízo ao consumidor, tá bom? Eu gravando aquela situação, a primeira coisa que eu vou fazer é denunciar na plataforma. Eu vou sim buscar o suporte da plataforma. Porque o exercício ao direito, Ângela, diferentemente do que a maioria pensa, ela não está condicionada a eu ingressar com ação judicial, não. O meu direito, ele se presta e ele está ali a pronto uso a partir do momento que eu me coloco à disposição de exercer o direito à prestação de serviço. Ou seja, eu estou percebendo que ele está querendo me prejudicar de certa forma, eu vou gravar e vou chegar no suporte da plataforma e indicar, olha, aconteceu isso, o motorista tal, aqui está a prova, eu indico e mando para eles. Porque aqui eu tenho dois mundos. O primeiro, ou a plataforma ela já vai agir, trazendo uma multa àquele motorista, uma onerosidade àquele motorista, o ressarcimento do meu valor. Tem gente que recebe até algum tipo de premiação ou de bonificação, porque a plataforma não quer perder aquele cliente. Ou se eu vejo que a plataforma ela está ficando inerte em relação a esse cenário, que ela não está fazendo absolutamente nada em relação a essa conduta completamente prejudicial por parte do motorista, eu vou ter aí duas prestadoras de serviço, o motorista e a plataforma, que irão juntamente comigo para o Poder Judiciário. Uma pela prestação defeituosa e outra pela prestação viciosa. A do vício, a do motorista, é a do defeito, que é a da segurança, porque eu não estou tendo segurança com o transporte, com o serviço que eu estou querendo que preste a mim, com a plataforma. Entende, Ângela? Uma das coisas que eu mais oriento fazer é você gravar de fato a tela. Por quê? Porque o motorista ele tem todas as informações que precisa ter para realizar o serviço. Se ele não faz, ele está praticando um vício, ele está praticando um serviço que será insatisfeito a mim, condicionando uma má segurança à minha pessoa, com a qualidade péssima e, no final das contas, me gerando dano moral, dano patrimonial, e ele terá, juntamente com a empresa, a obrigação de me ressarcir futuramente. Eu queria, assim, para finalizar, então, esse nosso bate-papo, Matheus, o que você recomenda aos consumidores? Eu sei que você já falou bastante a respeito disso, de buscar justiça, buscar seus direitos, mas o que você recomenda, aos consumidores para evitar problemas ao usar o serviço de corrida por aplicativo? Será que o conhecer, saber qual empresa presta o melhor serviço é uma alternativa? Ver que o motorista dando volta e não vai chegar, cancelar antes dos 5 ou dos 3 minutos que você tem direito para não pagar taxa, sabe?
sei lá, recusar um motorista que de repente não te trata bem, o que que a gente pode fazer para simplificar a nossa vida enquanto consumidor de corrida de aplicativo? Perfeita pergunta e observação. Todo mundo espera de um advogado, de um estudante de direito, de alguém que está ali de fato exercendo e praticando, né, essa questão jurisdicional, sempre orientação jurídica, técnica. Já como a gente já falou de muitas orientações técnicas e jurídicas, vamos para um setor mais ali social, administrativo. Observe, Angela, acredito que a melhor dica que eu posso dar a um consumidor é a organização. Organize-se. Se você, por exemplo, for aquele que é assíduo na plataforma, que utiliza diariamente a plataforma, você já de certa forma, quer seja ali por osmose, né, já ficou fixada na sua cabeça, ou mesmo porque você já pesquisou anteriormente, sabe como é que funciona a plataforma. Então, antecipe-se aos erros, aos problemas da plataforma. Como, Matheus? Se eu tenho que sair às 8 horas da manhã, às 7h30 eu estarei pronto, procurando o meu motorista. Porque eu preciso avaliar o que, Ângela? Avaliar o trânsito. Eu, como consumidor, também preciso avaliar o trânsito, a depender da cidade que eu moro. Eu preciso avaliar a rota que vai ser traçada, feita. Eu preciso avaliar quem vai ser o motorista que vai realizar o meu serviço. A avaliação do meu motorista, isso é muito importante. Você, consumidor, eu, consumidor, quando o motorista aceitar a sua corrida, a primeira coisa que você faça, abre o perfil daquele motorista no aplicativo, você vai ver a avaliação dele. Normalmente, quando as notas são baixas, tem comentários também ruins. Eu indico, inclusive, se a nota for muito baixa, os comentários são muito ruins, cancele aquela corrida, porque a chance de lhe causar um problema, de um defeito, de uma prestação viciosa, de serviço viciosa, é muito grande. Cancele. É melhor você manter a sua qualidade de vida, a sua saúde, a sua integridade. Inclusive, para a maioria dessas pessoas que estão iniciando o dia, é bom que você inicie positivamente, evite esse tipo de situação, tá bom? Matheus, eu tento me precaver de todas as maneiras, mas eu não consigo. O que eu posso fazer? Tem hoje plataformas e aplicativos que disponibiliza a possibilidade de você ter um motorista próprio, com a possibilidade, inclusive, de você agendar uma corrida com o motorista X, com o motorista fulano, com o motorista Beltrano. Há um catálogo hoje em algumas plataformas, eu vejo isso muito na InDrive, por exemplo, eu vejo a Uber também disponibilizar essas corridas por agendamento, que você pode, inclusive, solicitar, indicar que você precisa fazer uma corrida no dia tal. Isso aqui, quem utiliza mais é quem não tem muito costume de fazer as corridas por aplicativo. Então, eu vou precisar ir para o aeroporto no dia 31. O que eu vou fazer no dia 29 e dia 30? Eu vou abrir o aplicativo, no máximo 20 minutos, isso vai tomar de meu tempo. Eu vou verificar, eu vou olhar primeiro quanto tempo eu levo, em regra, do horário que eu quero sair para o aeroporto. Eu vou fazer um agendamento, eu vou deixar tudo certinho para poder fazer a corrida sem nenhuma complicação. Então, a organização, ela, em via de regra, vai inibir muito os seus prejuízos futuros. Entende, Angela? Então, a minha indicação maior é organize, verifica qual é a disponibilidade que você tem para poder agendar essa corrida de maneira prévia. Matheus, eu só posso correndo. O que eu vou fazer? Avaliar quem é o prestador de serviço. Buscar qual é a melhor plataforma que presta o melhor serviço na sua região. Porque hoje nós estamos falando das maiores, as mais conhecidas, mas há em cidades, por exemplo, Ângela, que há plataformas regionais, ou até mesmo daquela cidade especificamente que presta um serviço tão bom que as pessoas deixam de lado as plataformas maiores. Então, essas são as indicações. Se organize, seja precavido, porque a maioria dos problemas ele acontece mesmo, de fato, com aquelas pessoas que já estão mais corridas, mais desorganizadas, e acaba aí, de fato, sendo inevitável esse dano gerado ocasionado. Ótimo, Matheus, que dica excelente. Eu nunca tinha pensado nessa ideia da organização, mas realmente ela tem faz muito sentido, né? Uhum. Realmente antecipar o chamado, eu vejo que pode ser uma boa solução. Mas, infelizmente, acabou o nosso tempo. Eu estou adorando conversar com você, mas acho que a gente vai voltar qualquer dia para falar sobre um outro assunto. Te agradeço muito por participar aqui, por trazer tantas informações para a gente, que eu acho que vai ajudar eu, quanto consumidor, e acho que muitos outros Muito. consumidores. Ângela, eu agradeço em nome do VLV Advogados.
Tá bom? É um tema, de fato, muito denso, muito assunto. Relação de consumo em si é um assunto muito denso, principalmente no Brasil, que envolve questões sociais, políticas, econômicas e etc. Inclusive, eu indico aqui, não somente a senhora com os textos incríveis, né, mas também como o próprio site do VLV, nós disponibilizamos lá alguns artigos relacionados a esse tipo de assunto. Se você, porventura, ficou em dúvida, certamente a Ângela vai complementar essa nossa reunião lá no site dela, né? Mas também, se você tiver alguma dúvida, há aí também essas informações, porque o importante é garantir aquilo que o artigo 6º, 7º, 8º, 9º e 10º do Código de Defesa do Consumidor diz. O direito à informação é um direito básico ao consumidor, e assim a gente vai resolvendo as situações diárias. Angela, agradeço. Aliás, esse artigo, para mim, eu acho que bastaria para o Código de Defesa do Consumidor, né? Direito à É, informação, porque é ele que determina todo o resto, né? tudo, Eu tudo, acho que tudo. seria um código com um artigo só, direito à informação e acabou. Mas valeu, valeu muito, Matheus. E assim a gente termina o programa Consumo em Pauta dessa semana. E hoje discutimos com o Matheus Antônio Pereira Santo, que é advogado especialista na área civil do VLV Advogados, os principais problemas que podem ocorrer a quem usa corridas por aplicativo e como o consumidor pode se proteger ou precaver. Então, fique atento sempre aos seus direitos e não hesite em buscar soluções quando necessário. Você tem direito, sim, e você tem direito, inclusive, a de buscar qualquer tipo de reparação. E a gente volta na próxima semana. Até lá!